O primeiro best-seller do ano, treta envolvendo Invencível e Ari Aster e Junji Ito juntos. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Aparentemente, nós já temos o primeiro grande sucesso de vendas dos quadrinhos norte-americanos. O primeiro volume de Thundercats, série que começa a ser publicada em fevereiro pela Dynamite, teve 100 mil cópias pedidas pelos lojistas norte-americanos, o que quer dizer que a série está sendo muito buscada pelos leitores, a procura do público está muito boa. A série, que é escrita pelo Declan Shalvey e desenhada pelo Drew Moss, usa como base um universo super popular do desenho dos anos 80, mas essa não é a primeira vez que Thundercats é adaptado para os quadrinhos. Teve uma revista mensal que saiu pela Marvel ali nos anos 80 ainda e foi publicada aqui no Brasil pela editora Abril. Depois, a Wildstorm, que já era da DC ali nos anos 2000, no início dos anos 2000, lançou uma outra série. Essa chegou aqui no Brasil pela Panini. E agora é a Dynamite que tem os direitos para fazer quadrinhos dos Thundercats por causa de uma parceria com a Warner, que conta também com outras licenças de outros desenhos animados. Aqui no Brasil a gente não tem previsão para a chegada dessa nova série, ela nem começou a ser publicada ainda nos Estados Unidos, né? Mas, por enquanto, você consegue encomendar, por exemplo, a edição estrangeira em lojas como a Comics and Signatures e a Baú das HQs. Tartarugas Ninja vai chegar ao fim, mas calma que é o fim de uma fase. A fase liderada pela Sophie Campbell vai ser concluída na edição 150 nos Estados Unidos. A gente está falando aqui, gente, dessa fase moderna das Tartarugas Ninja. Existem duas fases, né? A fase clássica, a série clássica, que foi feita pelo Kevin Eastman e pelo Peter Laird e publicada aqui no Brasil pela editora Pipoque Nanquim em 6 volumes, e essa série moderna que começou a ser lançada pela IDW em 2011. A Sophie Campbell começa nessa série como desenhista, inclusive é dela o design de personagem da Jennika, a nova Tartaruga Ninja, que foi apresentada já nessa fase moderna. Depois, na edição 101, a Sophie passa a fazer os roteiros, substituindo o Tom Waltz. Ainda não foi revelado quem que vai ser o novo escritor dessa fase, que começa depois do volume 150, mas o CBR confirmou uma informação de que não vai haver um reboot. Depois desse volume 150, a série continua com aquilo que já vinha antes, com todos os elementos e aquele universo apresentado até então. Uma das HQs mais aguardadas deste primeiro semestre de 2024, Helen of Windorn, do trio Tom King, Bill Kazevely e Matheus Lopes, foi elogiada por ninguém mais, ninguém menos que Mike Mignola. O criador do Hellboy fez um post na sua página no Facebook elogiando o quadrinho. Ele comentou que ele pôde ver a primeira edição e que ela tá maravilhosa, e ele ainda completa que hoje ele não tem lido muitos quadrinhos, mas que ele tá muito ansioso para poder conferir o restante da série. A desenhista do quadrinho, a brasileira Bill Kazevely, compartilhou esse post dizendo que as palavras do Mignola fizeram o dia dela. E a gente tá com o Mignola nessa, né? A gente também tá muito curioso para poder conferir esse quadrinho. A gente ainda não tem previsão de publicação no Brasil. A série vai começar a ser publicada em março nos Estados Unidos e tem uma previsão de 6 edições no total. Ela é descrita como se fosse uma mistura entre Conan e O Morro dos Ventos Uivantes. Um encontro entre mestres do horror aconteceu nessa semana. Junji Ito e Ari Aster ficaram frente a frente para uma entrevista para a revista Harper's Bazaar do Japão. Esse papo faz parte do projeto de divulgação de Bo Tem Medo, o novo filme do Ari Aster, que também é diretor de Hereditário e Midsommar. Aliás, o Junji Ito já tinha elogiado Hereditário em outra ocasião, uma entrevista de 2020, em que ele é perguntado sobre quem que ele acha que está fazendo boas produções de horror. Agora pronto, a gente já criou a fanfiction de que com esse encontro o Ari Aster vai criar o interesse de adaptar algum mangá do Junji Ito, até porque ele já está familiarizado aí com adaptações de quadrinhos, porque agora ele está trabalhando numa adaptação, a de Acting Class, quadrinho do Nick Dernasso, que foi anunciado pela Veneta e vai ser publicado este ano aqui no Brasil. O Festival de Angoulême acontece no final desse mês, entre os dias 25 e 28 de janeiro, lá na França, e essa foi a semana de anunciar os candidatos ao Grand Prix.
Angoulême é o principal festival dedicado exclusivamente aos quadrinhos no mundo e lá também acontece a tradicional premiação do Angoulême com várias categorias. Uma delas é o Grand Prix, que é entregue a um quadrinista pela sua carreira. Neste ano nós temos concorrendo o norte-americano Daniel Close, que é autor de Ghost Road, de Mônica, de Paciência, responsável pela revista Eight Ball, a britânica Posy Simmonds, que colaborou por muito tempo no jornal The Guardian e é autora de quadrinhos como Tamara Drew e Gemma Bovary. Esse foi publicado pela Conrad em 2006 aqui no Brasil. E ainda a francesa Catherine Maurice, ela ainda não tem nenhum quadrinho publicado no Brasil, mas é muito relevante lá na França. Prova disso é que é o 5º ano consecutivo em que ela concorre ao Grand Prix de Angoulême. Ela foi colaboradora da revista Charlie Hebdo e uma das suas obras mais famosas, que se chama La Légèreté, conta sobre o trauma de ter sido uma das sobreviventes do atentado à redação da Charlie Hebdo em 2015. O resultado do Grand Prix vai ser divulgado no dia 24 de janeiro e você fique de olho no Instagram do Fora do Plástico porque a gente te conta por lá. Ainda sobre Angoulême, teremos comitiva brasileira no festival novamente. Os quadrinistas Marcelo de Salete, Marília Mars e Gabriela Guilherme vão participar de uma mesa no festival chamada Histórias de um Brasil Diverso, que vai ser mediada pela Dandara Palankoff no dia 27 de janeiro. Essa presença do Brasil em Angoulême faz parte do programa Brasil em Quadrinhos do Itamaraty, em parceria com a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. O grande objetivo desse projeto é levar o quadrinho brasileiro para o mundo. No giro de hoje também tem anúncio para você. A editora Heróica vai publicar Quarto Mundo, a Revolução dos Quadrinhos Independentes no Brasil, um livro dedicado ao coletivo Quarto Mundo que movimentou o cenário de quadrinhos brasileiros entre os anos de 2007 e 2012. Esse livro vai trazer um dossiê da atuação e da criação do Quarto Mundo e ainda uma antologia com 37 quadrinhos que foram originalmente publicados por eles. Essa seleção de quadrinhos foi feita pelos 6 membros mais ativos do Quarto Mundo: Daniel Esteves, Edu Mendes, Leonardo Melo, Marcos Venceslau, Mário Cal e Will. O Quarto Mundo vai ser financiado pelo Catarse, via Catarse pela editora Heróica, e a campanha deve começar nos próximos dias. A treta de Invencível. Robert Kirkman está sendo processado pelo colorista original de Invencível, Bill Crabtree. Na semana passada, a justiça norte-americana autorizou o prosseguimento de um processo que corre desde 2022. Nele, o Bill Crabtree, que coloriu as 50 primeiras edições de Invencível, acusa o Robert Kirkman de ter manipulado ele a assinar um contrato que renunciava à sua propriedade intelectual. É o seguinte, de acordo com Crabtree, a assinatura desse contrato teria acontecido em 2005, porque o Kirkman alegou que se a propriedade intelectual fosse só de um autor, ficaria mais fácil negociar e vender os direitos de uma possível adaptação de Invencível. Só que naquele momento havia um contrato de boca entre os dois. No papel, o Kirkman ia ser o autor sozinho da propriedade intelectual, mas nesse contrato de boca, o Crabtree receberia 20% dos lucros das vendas dos quadrinhos e ainda 10% de royalties caso houvesse uma adaptação de Invencível para outra mídia. Só que, segundo ele, isso não aconteceu, ele não recebeu nada pela adaptação de Invencível pelo Prime Video, que agora está na 2ª temporada. E o Kirkman já tinha sido processado antes por uma situação muito parecida, só que com outra série, The Walking Dead. O Tony Moore, que é o desenhista original de The Walking Dead, o que começou The Walking Dead junto com o Kirkman e que desenhou as 6 primeiras edições da HQ, ele alegou que o Kirkman tinha feito esse mesmo processo, tinha falado para ele para transferir a propriedade intelectual e que, caso houvesse uma adaptação, ele receberia uma porcentagem pela a sua fatia da propriedade intelectual da série, mesmo que isso não estivesse registrado em papel. De acordo com Tony Moore, isso não aconteceu quando The Walking Dead virou um live action e por isso ele processou o Kirkman, mas os dois chegaram em um acordo em 2012. Já a treta de Invencível continua. A partir de fevereiro começa o julgamento quando as duas partes se encontram.
No Brasil, Invencível começou a ser publicado pela editora HQM. A HQM deixou Invencível incompleta aqui no Brasil, e um fato curioso é que só as edições coloridas pelo Crabtree chegaram a ser publicadas aqui. Bloco de pré-vendas, vamos ver o que entrou em pré-venda recentemente. Kimba, o Leão Branco, em uma nova edição da editora New Pop. A New Pop tinha publicado Kimba já, mas agora retorna com o mangá do Osamu Tezuka em volume integral, ou seja, todas as edições reunidas em um só volume. A previsão de publicação é para o dia 24 de fevereiro. Ainda falando sobre mangás, a Devir começou 4 novas pré-vendas de mangás que serão publicados pela editora. Bokurano, volume 1, Planeta Demoníaco Reminado, Junji Ito, Blue Spring, uma coletânea do Taiyo Matsumoto, e House of Five Leaves, volume 1, da Natsumi Ono. Todos esses mangás estão previstos para o dia 4 de março. No Catarse tem a campanha da 3ª edição da revista Gibi, uma revista digital publicada pela Quadriculando, pela editora Quadriculando, e que reúne vários quadrinistas de países diferentes. São 21 países da América Latina e da Europa reunidos nessa 3ª edição em 16 HQs e um artigo. Você pode apoiar até o dia 11 de março. Fechamos com mais uma campanha no Catarse, a de Colapso, volume 1, do Daniel Souza. Essa é uma coletânea de histórias do quadrinista que foram produzidas entre 2019 e 2023. E apesar desse volume 1, essas histórias elas são fechadas e independentes entre si. Esse volume 1 tem 5 histórias. Você pode apoiar até o dia 7 de fevereiro e a previsão de publicação é para o mês de fevereiro também. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pelo seu view, pelo seu like, pela sua inscrição. E você pode apoiar o Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Esse apoio é o que permite que a gente produza todo esse conteúdo, seja no Instagram, seja aqui no nosso canal do YouTube, né? Fazer rodada de lives. A gente tem um patrocínio, mas é o Apoia-se que rege tudo isso que a gente produz aqui no Fora do Plástico. Então, se você pode, colabore com a gente, você vai ter várias recompensas e vai fazer parte de uma comunidade incrível. Agora, a outra coisa que eu vou comentar é gratuita, tá? Não é condicionada ao apoio. Você também pode fazer parte do nosso canal do Telegram. Lá no canal a gente reúne tudo que a gente publica e também algumas notícias exclusivas. Então, você quer ficar antenado do cenário de quadrinhos? Vai lá no nosso canal, o link fica na descrição desse vídeo. Tanto o link do Apoia-se quanto do canal vão estar aqui. Até a próxima!